Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 8º episódio de Agatha Desde Sempre, o penúltimo episódio dessa série que acabou sendo lançado, né, ontem, quinta-feira, no dia 31, no dia das bruxas, né? E bom, foi um episódio muito interessante, muito revelador e muito fiel aos quadrinhos, galera. Temos bastante coisa pra falar, então vamos começar de uma vez essa análise. E uma coisa muito legal que já começou ali no episódio, né, foi mostrando a morte da Alice, mostrando como que a Rio Vidal, como que a morte estava presente esse tempo todo, né? Muito interessante aquele portal abrindo, né, pro caminho lá da morte, a Alice entrando no portal, falando que aquela não foi a missão dela, que não acabou e tal, mas que ela não tinha o que fazer e realmente foi pro fim. E isso explica justamente por que a morte, né, a Rio Vidal, não estava aparecendo depois da morte da Alice, porque ela provavelmente estava muito ocupada ali, levando a Alice pro portal dos mortos e tal, e mesma coisa com a própria Lilia, né? E uma coisa também muito legal que a gente viu ali foi essa questão da Agatha e a própria morte, né? Essa relação das duas. A gente tinha visto que a Rio Vidal e a Agatha formaram um casal antigamente, né? E isso explica essa imortalidade da Agatha, o porquê que a Agatha tá viva desde, mil e cacetadas, porque justamente ela formava um casal com a morte, e é assim nos quadrinhos, e pelo visto vai ser assim nos filmes também, né? O próprio Deadpool, o Thanos, já foram um casal da morte nos quadrinhos pra ter imortalidade. Então, é explicável esse casal que a Agatha formou e é explicável por que a Agatha não morreu até hoje e tá aí desde mil e cacetadas pra gente, né? Outro detalhe interessante foi a questão da bruxa verde, que tava na nossa cara. A própria Jen falou lá na escadaria, né, com o Billy, que tava na nossa cara o tempo todo. A bruxaria verde, que significa ter ligação com tudo que é a vida. E a única coisa que a gente tem ligação com a vida e que termina a vida é a morte. Então foi um detalhe interessante, né? Juntarem a Rio Vidal, que é uma bruxa verde nos quadrinhos, com a morte, que é a entidade da morte. Então juntou as duas, fez muito sentido, gostei. E outro detalhe na conversa entre a Rio Vidal ali, a morte no caso, né, e a Agatha, foi em questão do Tommy, mostrando pra gente que a morte se revelou, né, e mostrou ser a grande vilã esse tempo todo, porque ela realmente tava atrás, do próprio Billy, que meio que burlou ela, né? Burlou a morte. Era pra ele ter morrido lá em WandaVision e seu espírito entrou em um outro corpo de outra pessoa, meio que burlando mesmo a morte, e ela não queria que isso acontecesse com o Tommy, já que ela mataria pessoas, ele, como a própria Agatha falou, 120 vidas morrem a cada minuto. Então seria um atraso ali, seria só 119 vidas morrendo por minuto ali, e uma vida que o Tommy, por exemplo, entraria no corpo, seria uma vida a menos para a própria morte levar para o seu mundo, entende? Então isso explica o porquê que ela tá atrás do Billy, porquê que ela queria ou o Billy ou a Agatha, e por causa daquela luta que a gente viu no final, entre Billy ou Agatha, e a morte ali escolheria na hora, né? Mas foi um detalhe interessante, a gente vê que o Tommy ainda não encontrou um corpo, tudo bem, ele encontrou durante o episódio, né? Mas até aquele momento ele não tinha encontrado, e esse era um grande empecilho para a própria morte contra o Billy, né? E outra coisa também legal foi que o fim do caminho terminou no começo do caminho, entende? O final do caminho, a última aprovação, era justamente onde eles começaram, nos sapatos deles ali, aonde eles começaram o caminho, e isso foi uma coisa muito interessante, mostrando que tudo ali tem um fim, óbvio, né? E o fim pode ter muita ligação com o começo, né? Mostrando que, por exemplo, pra uma vida acabar, no caso da morte, né? Pra uma vida acabar, ela tem que ir até a morte, e mostrando pra gente, no caso do próprio Billy, que a partir da morte tem um novo começo, né? O Billy morreu e já tem uma nova vida, e também, obviamente, no futuro vai morrer também, e é esse o ciclo, entende? Mostrando esse detalhe, não sei se vocês conseguiram perceber, né? De vida, morte, né? E na próxima aprovação que a gente teve, justamente no porão da Agatha, que foi onde tudo começou, né? A gente já vê ali um porão todo revitalizado, tecnológico e tal, parece até uma sala de alguma instituição aí da Marvel, a Sword, a Shield, sei lá, né? Alguma instituição ali grande da Marvel, mas não era, né? É só mais uma aprovação da própria Agatha ali, e, né, como a própria Jen falou no começo da aprovação,
que era meio que uma estufa ali de plantação, né? Que tinham luzes para plantação, o ambiente era climatizado para plantação, e é justamente assim que a Agatha consegue sair, né? Já que é tudo terra ali embaixo e no final cresce uma planta e ela consegue sair da última aprovação, né? E foi muito interessante a gente descobrir que quem bloqueou os poderes da Jen foi justamente a Agatha, cara. Isso foi uma coisa absurda, muito, muito bom, de verdade, cara. Eu não esperava, e mostrando que há séculos, né, há 100 anos atrás ali, a Agatha tinha bloqueado, mesmo sem querer, né, o poder da Jen, mostrando que a Agatha, ela só pensa nela mesma, né, já que naquela época ali eles fizeram até referência, né, a época que mulheres eram mortas lá na Idade Média, eram queimadas, né, por serem consideradas bruxas na Idade Média e tal, mostrando que realmente a Agatha na Idade Média ou ela era assassinada ou ela trabalhava junto. E foi o que ela fez, né? Trabalhou junto e provavelmente bloqueou o poder de muita bruxa, né? E a gente descobriu que uma delas foi a Jen. Foi uma coisa interessante. A própria Jen conquistando novamente seus poderes, fazendo a magia de desbloqueio e saindo de vez do caminho. Nunca mais vamos ver a Jen? Óbvio que não, tá? Eu chuto, eu ainda não vi o episódio 9, mas eu chuto que a gente ainda vai ver todas as outras bruxas, tá? Já que, porra, pra morte voltar pra vida ali é um pulo, pelo que a gente tá vendo nessa série. Então, a Jen nem morreu. Então, eu acho muito provável, sim, ela aparecer ainda no último episódio, assim como as outras bruxas que até morreram, né? Tiraria um peso da morte dela? Tiraria. Mas, não sei o que a Marvel vai arrumar, né? E outro detalhe foi muito interessante, a hora certa, a hora do Billy crescer, como a própria Agatha fala, né? A hora dele crescer. E a gente vê, né, a Agatha fazendo uma coisa do bem, libertando as memórias do Billy, né? Mostrando pra gente ele tendo lembranças de como ele morreu, que foi ali a Wanda e o Visão botando ele pra dormir, ele e o Tommy pra dormir, lá em WandaVision, né? E isso foi um detalhe muito interessante, cara. Agora não tem mais divisão de mente. O Billy não tá dividido entre William e Billy. Não, é apenas Billy. Billy Maximoff finalmente chegou. Entende? É isso, acabou. Billy Maximoff oficialmente. E ele encontrando seu irmão, cara, ele sentindo um peso, falando, eu matei esse garoto. Não, cara, você não matou esse garoto, fica tranquilo, Billy. Pô, e a gente vendo que o novo corpo aí que o Tommy vai tomar, né? Não deu pra gente ver muito quem é o ator e tal, né? De que vai interpretar o Tommy ali. Mas a gente já viu como que o corpo do Tommy morreu, né? A gente sabe que o Billy foi um acidente e tal. E o Tommy agora morreu com um garoto que foi afogado pelos próprios amigos, cara. Foi uma morte bem pesada mesmo, mas Tommy agora tem um corpo. Se no começo do episódio ele não tinha, agora ele finalmente tem. E é assim nos quadrinhos, pra você que não sabe na história, né, dos caminhos das bruxas da Feiticeira Escarlate, os seus filhos são... só que eles possuem um novo corpo com seu espírito, né? No mesmo momento, sabe? Eles entram no mesmo momento. Aqui, no caso, demorou um pouquinho pro Tommy achar um corpo aí, só achou com a ajuda da Agatha e o Billy, mas achou, isso que importa. Não sei se a gente vai ver o Tommy no último episódio, eu espero que a gente veja, eu tô com essa esperança, mas de qualquer forma, algum momento ele vai chegar, né? E bom, muito maneiro a morte escolhendo a Agatha, apesar dela ter saído do caminho e ter meio que conseguido o que ela queria, né, que era o seu poder, a morte não deixou ela sair, entende? Esse é o caminho dela, a última aprovação dela é a morte, não tem como ela fugir da Rio Vidal, da sua mulher, do seu amor, da morte, e vimos alguém salvando ela. Ai, que foda, cara. Puta merda. O Icano finalmente chegando e chegando muito e muito forte pra Marvel, cara. Pô, bom demais, cara. De verdade, uma das chegadas mais fodas que a gente teve nos últimos tempos da Marvel, cara. Papo reto. Muito bom essa chegada do Icano. E que fidelidade no traje, cara. Isso é um ponto que a Marvel tá prezando há muito tempo. Desde WandaVision até agora. Todos os trajes que a Marvel fez para os super-heróis, todos, sem exceção, estão muito fiéis aos quadrinhos e o Icano não fica de fora. Traje idêntico aos quadrinhos, chegou bem demais e chegou com muito poder. Muito poder. Deu praticamente todo o seu poder pra Agatha retomar os seus poderes e mesmo assim não ofuscou nada. Ele tá com os mesmos poderes, ele ainda tem muito poder, mostrando pra gente que sim, ele é muito forte. E sim, nos quadrinhos ele é muito forte. Tem gente que chega até a comparar e até dizer que ele é mais forte que a própria Feiticeira Escarlate. E não é mentira, não é apavoro, cara. Sim, ele tem muito poder e ele tem muito potencial pra sim
ser mais forte que a Feiticeira Escarlate. Ele é um dos bruxos, né, mais fortes da Marvel nos quadrinhos e mais importantes da Marvel no quadrinho. Então ele vai ter muita importância daqui pra frente. E vimos a volta, né? A volta de Agatha Harkness, finalmente, com seus poderes, com seu traje clássico. Muito legal a luta dela com a morte. Ela lutando e falando que não tem como fugir da morte, cara. E realmente, né, provando pra gente que não tem como mesmo. E não tem como fugir e, porra, morreu de um jeito perfeito, né? Beijando a sua última amada aí, a última pessoa que a morte teve aí como casal, né? Daqui pra frente a morte vai ter mais casal. Isso é um detalhe interessante pra gente até teorizar quem vai ser o próximo casal aí da morte, né? Até porque realmente a Agatha morreu. Não, calma aí, galera. A Agatha não morreu. Pode ficar tranquilo, a Agatha vai voltar. E lá no final do episódio, quem conversa com o Billy lá na casa do William é a Agatha. Fica tranquilo, a Agatha não morreu. Ah, como assim então? O que aconteceu? Isso pode fazer as outras bruxas voltarem? Pode. A Agatha é muito poderosa, galera, muito poderosa. Eu acredito que ela possa voltar sim, talvez até em uma forma astral, como a gente viu no próprio Doutor Estranho, sabe? E retomar no seu corpo, de alguma forma. A Agatha não é idiota e ela não morreria fácil assim. Ela se precisasse matar qualquer um pra sobreviver, ela faria. Ela é uma vilã, entende? Então ela não morreu fácil assim, ela vai retornar de alguma forma e a gente vai ver isso, tá? E cara, um detalhe que eu achei muito interessante foi que quando a Agatha morre, a morte assume o seu rosto de morte. E isso é um detalhe legal, porque todas as vezes que a morte apareceu em forma física de morte, alguém estava morrendo. E isso mostra pra gente que provavelmente, né, possivelmente, toda vez que a morte aparecer pra gente, com o rosto de caveira, alguém está morrendo. Seja quem tá na frente dela, ou seja qualquer outra pessoa, né? E isso é um detalhe muito, muito legal. Ela assumindo a forma da entidade morte, né? E bom, termina o episódio com o Billy indo pra casa ali do William, né? E realmente agora é só Billy Maximoff, ele nem conversa muito com seus pais. Provavelmente ele não vai ficar em casa por muito tempo. Tá muito provável que o Billy saia de casa, nunca mais volte. Né? Pô, fazer o quê? E vai viver uma vida aí como super-herói, dos próprios Jovens Vingadores, vai seguir a Agatha e muito provável que termine até a série ele indo atrás da Wanda, indo atrás da sua mãe. Eu acho mais provável ele indo atrás do Tommy primeiro e depois os dois vão juntos até a sua mãe, até a Wanda, vão depois atrás do Visão pra tentar encontrar a sua família, né? Mas um detalhe interessante é ver que todos os detalhes e referências do Caminho das Bruxas estão no quarto do William. Ué, mas como assim? Porra, foi o William que realmente criou o caminho, como ele mesmo falou no final do episódio? Galera, não foi o William, até porque o William é um garoto aleatório, mas pode ser, tá? Pode ser sim que o Billy tenha influenciado no Caminho das Bruxas, até porque o Caminho das Bruxas é algo muito forte com a Wanda nos quadrinhos, com a Feiticeira Escarlate. Então, porra, ele sendo filho dela, é muito provável que ele realmente tenha sim criado sim essa questão do Caminho das Bruxas. E como eu falei, quem apareceu no final é a Agatha, não sei o porquê, vamos descobrir agora no próximo episódio. Terminando esse vídeo aqui, eu vou ver o próximo episódio e já vou gravar a análise do episódio 9. Então comenta aí o que você achar desse episódio 8, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!